O começo de Gênesis é literal ou tipológico? Essa é uma pergunta que todo dia eu recebo e é para responder. E agora, num bate-papo, num trecho que eu separei, num bate-papo que eu tive com o Isaac, Sixto, mestre em teologia bíblica, a gente conversou um pouco sobre isso e muitas outras coisas e você vai gostar bastante desse vídeo. Mas antes, quero te convidar para já ir curtindo o vídeo, assinar o canal se você ainda não é assinante. Saber que 50% do meu público não é assinante. Assina aí que você vai sempre receber mais vídeos como esse e aí você decide se você quer assistir ou não. Também quero te convidar para entrar no grupo de Telegram, se juntar a 1.500 pessoas. Assim você vai receber todo dia no Telegram ali uma pequena aula sobre interpretação bíblica. Eu decidi me dedicar todo dia um pouquinho, depois de 16 anos dando aula de hermenêutica bíblica para pastores e missionários. Mas vamos lá pro vídeo? A tipologia não nega o acontecimento literal do texto. Exatamente. Então, as pessoas adoram perguntar para mim, Marcos, Gênesis 1 e 2, literal ou tipológico? Eu falo, uai, por que não os dois? Eu nunca vi que você, para interpretar uma tipologia, tem que negar o que é literal. Mas é legal. Deixa eu fazer um parêntese aqui, Marcos, porque isso é uma coisa que é muito importante que você está dizendo. Deixa eu explicar por quê. Eu estou convencido, e agora vai ter treta, tá? Já estou avisando. E é tudo que eu vou falar... É ele, tá, gente? Conta, tá? Minha conta, bota na minha conta, tá? Então, ouçam bem, se você quiser repetir isso daqui na edição, é por minha conta aquilo que vou falar a partir de agora. Eu estou, Marquinhos, profundamente convencido que o movimento brasileiro, especialmente o chamado movimento reformado brasileiro, ele é um movimento que tem uma bibliologia doceta. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Bibliologia doceta, primeiro eu preciso explicar o que é o docetismo. O docetismo, como você bem sabe, Marquinhos, é aquela heresia histórica cristológica que via Jesus somente como uma figura divina e que tinha uma aparência humana. Jesus não tinha um corpo verdadeiro, Jesus não tinha um corpo, ele não sofreu, ele só tinha uma aparência. O verbo dokel, né, de onde vem essa expressão doceta, ele quer dizer isso, aparência, semelhança e etc. Então, quando eu falo de uma bibliologia doceta, eu estou falando que muitos, especialmente os reformados conservadores hoje no Brasil, eles, numa tentativa de resguardar o princípio e verdadeiro de que a palavra de Deus é inspirada e é um texto divino, eles desconsideram o fato de que nós temos um texto humano, produzido em linguagem humana, em racionalização humana, e que a gente tem que entender ele também como literatura. Deu para entender? E aí a gente vive uma bibliologia docética que só olha para a Bíblia como um texto inspirado, e ele é, tá? Não estou negando isso, ele é inspirado, autoritativo, um texto divino, mas ele também é um texto que tem gênero, ele também é um texto que tem linguagem humana, ele também é um texto que exige labor literário, hermenêutico. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que nessa tentativa de resguardar o valor da palavra de Deus como inspirada e suficiente, esses irmãos muitas vezes se esquecem de que a palavra de Deus, ela é humana também, escrita por homens humanos, em racionalidade humana, epistemologia humana está por trás do texto bíblico. E por causa disso, a gente tem que encarar o texto bíblico a partir do seu gênero, a partir da sua história, a partir da sua literatura, a partir da sua gramática e etc. Por que estou falando isso? Porque essa discussão que você acabou de mencionar, Marquinhos, ela é justamente isso, no fundo. Porque o pessoal fala assim, não, podemos negar que Gênesis, no capítulo 1, não seja inspirado. Então a gente não pode aceitar que, por exemplo, Gênesis 1 tem características de poema. Tem métrica, tem repetição, tem um monte de coisa. Não dá para você interpretar esse negócio como se fosse uma narrativa histórica, porque tem todas as características de um poema. Ah, não, mas só que, meu Deus do céu, o que vão falar se a gente disser que não dá para interpretar? Não é um ou outro, é um e outro. É um texto inspirado, mas ao mesmo tempo também tem um poema, tem um gênero, tem uma literatura que a gente precisa levar a sério. E, Marquinhos, a minha crítica, e ela é acentuada aqui, eu sei disso, a minha crítica ela é muito simples, é que, visto que os nossos evangélicos brasileiros gostam muito mais de teologia sistemática do que gostam de teologia bíblica e gostam de hermenêutica, essa matéria que você está ensinando, e não sabem, muitos deles não sabem absolutamente nada de grego e de hebraico, aí eles querem forçar uma hermenêutica a partir de sistema em que não leva a sério o texto como ele é.
entendeu? Porque tem uma bibliologia docética. Pronto, fecha parênteses. Ai, eu adoro você. Eu sempre escrevo isso e agora também tá repetindo. Eu falo, tem alguma coisa errada. Eu tô concordando muito com vocês, Isaac. Eu escrevi isso para o Fontana agora há pouco. Você sabe que eu sempre escrevo. Eu tenho uma frase que o Fontana falou, muito boa, Marcos. Essa frase aí fechou. Que é o seguinte: nem os liberais e nem os fundamentalistas. Eu dou o nome de fundamentalista para não ficar falando de conservador ou reformados até, porque eu pego esses dois assim, e aí cada um som do seu coração, mas onde eles se encontram, eles são polos ao contrário, distintos, mas eles são a cara da mesma moeda, né? Faces opostas da mesma moeda. E eles se encontram numa coisa: nenhum dos dois está nem aí para a intenção do autor. Tanto os liberais quanto os fundamentalistas, eles não estão, eles estão mais preocupados com o fundamento teológico sistemático do que a intenção do autor. Exatamente. Só mais uma coisa aí que é interessante que você falou, que eu concordo. É que a gente tem que voltar para a tipologia lá, né? Mas é interessante, é bom, porque eu não sei se você sabe, esses últimos 2 meses, 3, o pessoal tá quente com esse negócio de Gênesis 1 e 2, deve ser por isso até que eu lembrei, alguém deve ter perguntado ali no meu Instagram, naquelas perguntas falso ou verdadeiro, e às vezes eu falo, eu não vou, isso aqui tem que gastar um tempo mais, porque o pessoal não entende, né? Mas é exatamente isso. Alguns textos poéticos, eles só são poéticos. E aí eu respeito até quem acredita que Gênesis 1 e 2 é poético. Eu não acredito que é só poético. Agora, isso não dá um erro grande para a minha vida, na prática, na hermenêutica aplicada, se o cara não acredita que era literal a criação ali, Adão e Eva, mas entende a tipologia, dá menos problema para nós hoje do que ao contrário, do que o fundamentalista que acredita que é literário, mas não entendeu, não sabe ler o texto. Porque se o texto tem um gênero, e aquele gênero você está interpretando de forma errada, você começa a interpretar poesia como mandamento, mandatório, você cai nas... aliás, tudo que você interpreta na Bíblia como mandamentos, eu estava hoje gravando uma aula sobre epístolas, né? E também a análise da retórica. Mano, você vai ter... De novo, o maior problema é o cara que fica lendo epístola como se fosse mandamento. Mas é isso, é só para a gente, foi muito bom essa provocação, e eu vou tirar só esse trechinho para a turma, que ainda dá mais assim... só fazer... Não tem contexto, né? Aí vai ficar da hora, né? Deixa para pegar fogo. Gostou desse conteúdo? Você gostaria de receber mais conteúdo sobre como interpretar a Bíblia? Aqui embaixo você pode deixar o seu e-mail para eu te mandar o material uma vez por semana. Mas deixa eu te explicar por que eu peço o seu e-mail. Depois de 10 anos aqui na internet ensinando as pessoas a lerem a Bíblia, mais de 200 mil pessoas se inscreveram nas minhas redes sociais. Mas os algoritmos dessas redes sociais fazem eu chegar apenas a 2% de quem pediu o meu material. Para eu alcançar a totalidade de todos que se inscreveram, eu precisaria de mais de R$2.000 por vídeo que eu publico aqui. E não tem nada de errado nas redes sociais, esse é o negócio deles, mas não é o meu negócio. É o meu ministério ensinar você a ler a palavra de Deus e aprender mais sobre Deus. Por isso, se inscreva aqui que uma vez por semana eu vou mandar vídeos de como aprender a ler a Bíblia.